Versículo, aleluia, conhece esse? Versículo 20. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos aprender um pouco mais da palavra. O Senhor nos deu um tema maravilhoso hoje, um tema bem forte, um tema, no caso, renovador. Vou até falar o tema já. Deus tem uma herança para nós. Deus tem uma herança para nós. Livro de Neemias, capítulo 11, versículo 20. Neemias 11, 20. Glória a Deus. Vai nos dizer assim: e o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Então agora, o que acontece nesse ponto? Já tinha sido povoado Jerusalém, junto com os príncipes, agora já estava lá também o povo que foi sorteado para morar lá, para estar junto com os príncipes, para povoar a cidade de Jerusalém. Então agora ia fazer o que? As cidades circunvizinhas que ficavam do lado de Jerusalém, o povo ia morar naquelas cidades. E o que está falando aqui? O restante de Israel, então o restante do povo que não estava morando dentro de Jerusalém. Dos sacerdotes, ou seja, uma parte dos sacerdotes, dos levitas, alguns levitas também, não iam todos morar dentro de Jerusalém. Alguns já tinham dado um número que a cidade precisava, então não podia colocar mais pessoas, para a cidade não ficar sobrepovoada, no caso de não ter moradia para todo mundo. Então agora, o restante de Israel, os sacerdotes levitas, esteve em toda a cidade de Judá, cada um na sua herança. Então, ou seja, o Senhor tinha preparado para eles, cada um a sua herança. Daqueles que vieram da Babilônia e foram encontrados os nomes escritos na genealogia, já tinha cada família um local de morar. Trazendo a revelação e aplicando na nossa vida nos dias de hoje, eu quero pregar então, Deus tem uma herança para nós. Aquele povo tinha uma herança, eles ficaram um tempo na Babilônia, ou seja, no mundo, trazendo, aplicando para os dias de hoje. Mas quando eles vieram para Jerusalém, quando eles vieram para a casa do Senhor, tinha uma herança para eles. Então, ou seja, nós ficamos muito tempo no mundo, mas hoje nós estamos em Jerusalém, hoje nós estamos na casa do Senhor. Então há uma herança para nós. Tudo que o inimigo quer provar para nós que nós somos bastardos, que nós não temos uma herança, que nós estamos na casa do Senhor, mas não vamos ter vitória. E eu fui buscar o significado da palavra herança. A palavra herança vem do termo hebraico e a escrita é nahala, que significa herança, legado ou possessão. Então é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma herança, Deus tem um legado, tem uma possessão. Nahala, em hebraico, Deus tem um nahala para mim e para você, querido, que é uma possessão. Olha que interessante, tem sentido de receber uma propriedade que faz parte de uma possessão permanente, é resultado de uma sucessão hereditária. Já no latim é eros, que significa dono, é relacionado com dono. Tudo pertence ao sucedido, falecido. Seu ativo e passivo será transmitido aos herdeiros em razão da sua morte. Então, ou seja, isso é herança, né? Quando o falecido ele morre, fica então para os seus herdeiros. Quem foi o nosso falecido que não ficou falecido, mas que ressuscitou no terceiro dia? Jesus. Então, quando Jesus ressuscita, ele deixa para nós uma herança. Por isso que todas as vezes nós tomamos Santa Ceia, nós fazemos o quê? Nós renovamos essa herança, essa aliança. Que quando nós vamos tomar Santa Ceia, que fala lá, este é o Novo Testamento do meu sangue. O que é o Novo Testamento? Nós tínhamos tido uma aliança, nós tínhamos tido uma herança, e agora foi aberto o Novo Testamento. Tem muitos casos que quando o familiar morre, ele deixa um testamento. E daí, quando reúne a família, chama-se um advogado, o advogado abre aquele testamento,
E naquele testamento vai estar ali para quem vai ficar o carro, para quem vai ficar a casa, para quem vai ficar a outra casa, quando é a família muito rica, né? Para quem vai ficar o sítio, para quem vai ficar a fazenda. Então abre-se o testamento. Então, trazendo e aplicando na vida espiritual, Jesus, quando morre na cruz e deixa agora um novo testamento para nós, o que ele está dizendo? Você tem uma herança. Eu tenho algo que eu já preparei para você. Deus tem um carro, tem uma casa, tem saúde, tem um casamento abençoado, tem uma família abençoada, tem uma igreja abençoada, tem o melhor dele para nós. Então o que nós devemos fazer? Tomar posse dessa herança. Já foi nos dada, Novo Testamento, Santa Ceia, todo mês nós renovamos esse testamento. Nós estamos tomando Santa Ceia, nós falamos, o Novo Testamento no meu sangue. Então, essa herança, esse Novo Testamento já é nosso. Então nós temos que fazer, tomar posse dele. Não deixar que o inimigo nos roube. Como que o inimigo rouba, pastor, essa minha herança? Quando nós não acreditamos, quando nós não tomamos posse, quando nós desacreditamos da palavra. Ah não, a palavra falou, mas acho que não é isso não, a luta que eu estou passando. Não, se a palavra falou, a palavra vai se cumprir na nossa vida. Pode até demorar, pode acontecer até alguns intempéries pelo meio do caminho, pode acontecer algumas lutas, mas a palavra vai se cumprir. Primeiro ponto, no reino de Deus, ninguém fica desamparado, todos têm uma porção. Então, ou seja, todo aquele povo que vivia ao redor de Jerusalém, eles tinham uma herança. Então o que Deus está dizendo para mim e para você, eu e você, nós temos uma herança. Eu e você, o Senhor preparou uma herança para cada um de nós. Então nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós não vamos olhar para a circunstância, nós vamos lutar pela nossa herança. É a mesma coisa que de repente abre-se então o testamento, o filho recebe uma herança, mas alguém quer dizer que ele não tem direito. Se está no atestado, se está no testamento, melhor dizendo, acabou, é dele e não tem quem tasque, não tem quem tire. Então, trazendo para os nossos dias, querido, o Senhor já deixou essa aliança, esse Novo Testamento, que é um testamento de sangue. Então, tudo quanto ele falou acerca de nós vai se cumprir. Nós não podemos deixar que a circunstância, o momento, a situação possa querer roubar de nós. No reino de Deus ninguém fica desamparado, todos têm uma porção, todos têm uma herança. Deus tem uma herança para mim e para você. O inimigo quer dizer, não, você é órfão. Já viu aquele louvor, nós louvamos aqui, nós já louvamos aqui, que é louvor lindo. Eu era órfão, hoje sou filho. Por que eu sou filho? Porque hoje eu tenho uma herança. Quando nós éramos do mundo era órfão. Quando nós éramos do mundo nós não tinha um pai. Quando nós éramos do mundo não tinha ninguém que podia nos socorrer. Quando nós éramos do mundo nós éramos desamparados. O inimigo jogava lá de um lado para o outro. Mas quando nós aceitamos e entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor falou, eu sou seu pai agora. Ele deixou uma aliança para nós. Ele deixou uma aliança de sangue. Agora, cabe a nós falar, eu tomo posse, Pai, desta aliança. Porque, querido, tomar posse dessa aliança não é fácil. O inimigo vai todos os dias querer mentir para nós. Todos os dias o inimigo vai querer dizer que nada, você não é filho não. Você é bastardo, você não tem direito. Então nós temos que esfregar na cara dele e dizer, como eu não tenho direito, seu maldito? Se a palavra sagrada, ela determina, lembra lá no Éden, porque no primeiro ser humano morava no paraíso, no lugar de delícia, no Éden. Eles perderam a sua herança que eles tinham, porque a serpente chegou e falou para Eva o mesmo que ele fala todos os dias para nós. Ah, mas se você comer daquele fruto lá, você não vai morrer não. Não, mas Deus falou que eu vou morrer. Não, é conversa de Deus, você pode comer. Então, ou seja, é a mesma coisa, né? Eu tenho uma herança, eu tenho vitória, eu tenho paz, eu tenho prosperidade, eu tenho conquista, eu tenho felicidade. A Bíblia fala que nossos filhos serão como flecha aljada que nós vamos lançar. Aí de repente o nosso filho afasta do caminho e o inimigo fica na nossa cabeça, está vendo?
Porque está adiantando você ir para a igreja, eu sou filho afastado, eu sou filho desviado, está vendo só, Deus não vai cumprir. Se lasca o demônio. Se a palavra de Deus vai se cumprir, ela vai se cumprir. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Enquanto não acontece eu adoro. Enquanto não acontece eu me entrego ao altar de Deus. Enquanto não acontece eu continuo pregando, eu continuo louvando, eu continuo fazendo a minha parte com Deus. Porque o tempo da promessa, o tempo do testamento aberto vai se cumprir na minha vida. O reino de Deus, ninguém fica desamparado. Todos têm uma porção, todos têm uma herança. Você não está aqui à toa, você não está aqui perdendo tempo, você está aqui se preenchendo, você está aqui recebendo da porção do Senhor. Aleluia. No versículo 21 vai dizer assim, ó: os servidores habitavam em Ofel, sendo que Gia e Gispa presidiam sobre os netineus. Então, ou seja, os servidores do templo, eles estavam, uma parte deles, não podiam ficar todos no templo, porque já estava sobrelotada a cidade, o número de pessoas que precisavam estar lá já estava completo. Então, eles habitavam em outra cidade, em Ofel, sendo que Zia e Gispa presidiam sobre os netineus. Quem são os netineus? Comecei a buscar um pouco do significado de netineus, porque netineus eram os servidores do templo. Mas eu não fiquei contente o suficiente. Falei, não, mas se aqui está falando os servidores, como depois fala sobre os netineus? E está repetindo. Então, porque tem os servidores e aqui tem os netineus. Então, eu fui buscar o significado, e os netineus é um nome dado aos hereditários, é o nome dado aos servos hereditários do templo, em todos os livros pós-exílicos nas escrituras. Então, ou seja, havia os servidores que trabalhavam em Jerusalém, mas havia os netineus. Quem eram os netineus? Os netineus eram aqueles que eram hereditários, ou seja, vinha de família levítica. Então, eram famílias que vinham da tribo de Levi, que vinham da tribo que trabalhava como levitas. Então, o segundo ponto é: aquele que serve sempre vai ter um lugar para habitar. Ou seja, eles tinham um lugar aqui para habitar. A parte deles, a cidade deles, a moradia deles tinha sido separado para eles. Os servidores habitaram, então, ou seja, eles estavam morando em Ofel, sendo que Gia e Gispa presidiam sobre os netineus. Então, ou seja, havia um lugar para eles morar. Aquele que serve sempre vai ter um lugar para habitar. Você está servindo o Senhor? Deus vai preparar um lugar para você habitar. Está servindo a Deus? Deus vai preparar o melhor lugar para você habitar. Pastor, eu estou servindo a Deus no lugar que eu estou habitando, não está muito bom ainda não. Falou certo, ainda não. Vai chegar o momento da honra completa. Vai chegar o momento do habitar completo de Deus. Mas o que eu tenho que fazer? Enquanto o melhor de Deus não chega, eu honro a Deus com aquilo que Ele me deu hoje, como se fosse o melhor. Como assim, pastor? É como falei no início da pregação, a alegria da salvação. Eu então me alegro no pouco, para que o Senhor venha me colocar sobre o muito. Me honra no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então Deus me deu uma casa simples, Deus me deu uma igreja simples, Deus me deu um trabalho simples. Eu honro a Deus. Eu me alegro lá em ter vendido 2 pão de queijo, eu me alegro em ter vendido lá 3 pacotes, eu me alegro com aquele trabalho que está difícil, mas eu estou lá. Eu me alegro com aquela moradia que eu estou, está difícil, mas eu tenho um lugar para morar. Porque, queridos, muitas das vezes nós temos que saber que aonde nós estamos, nós já somos um vitorioso. O problema de muitos de nós é que nós olhamos só para a nossa realidade e esquecemos de olhar lá para trás, da onde nós viemos. E olhar também para trás na vida de outras pessoas. Às vezes nós reclamamos de nós, das lutas que estamos passando, mas sabe algo terapêutico? Visitar um asilo, visitar um hospital, ver pessoas lá
clamando, pedindo para voltar a ter saúde. E às vezes nós temos saúde, respiramos, andamos, e um problema acontece na nossa vida, e aquilo lá já tudo, nossa, mas, save a vida, gente, nós temos saúde, nós respiramos, temos uma casa, temos uma família, estamos conseguindo lutar para conquistar. Então não olhemos para aquilo que possa querer nos parar, olhemos para aquilo que Deus está nos fazendo. Hoje mesmo eu vi um vídeo lá, um rapaz, uma mulher que deu para reconhecer que ela é defeituosa, talvez você tenha visto logo semelhante, para ver o pessoal do jornal. Era assim, a cabeça dela vinha aqui atrás, ela andava assim, a cabeça, o rosto dela era aqui, a de andar assim de lado, assim. Será que a vida é fácil para uma pessoa dessa? Será que nós conseguiríamos nos esforçar para viver com a vida dessa? E aquele homem que é evangelista mundial, que ele só tem um toco, vocês já viram aí, né? É bem conhecido, não recordo o nome dele. Tem 3 filhos, só o toco vai ter 3 filhos, o homem não é fraco não. Então você não tem o braço, não tem as pernas, só tem isso aqui, e o pescoço. Nada, fica em pé, anda. Hoje é um homem bem-sucedido, prega para o mundo inteiro. Agora um homem que só tem um toco, que conseguiu superar a vida, conseguiu uma esposa, 3 filhos, conseguiu ser evangelista para o mundo inteiro. E às vezes nós com 2 braços, 2 pernas, falando, tudo normal, a gente anda aí se rastejando pela vida. Não. Poxa, mas se uma pessoa dessa, você vê aqueles caras que a pessoa dessa só tem um pé. No caso aí, deve escrever com a boca, né? Quando a pessoa assim, escreve com a boca, né? Com a boca e com a língua. No caso, é o cara assim, vai mexer no celular, com a língua. Tem alguns que tem só a perna. Aí escreve, desenha, pinta, só com a perna. Então, ou seja, imagina o esforço de uma pessoa dessa comparado com o nosso esforço. O que eu posso trazer para mim como lição? Meu Deus, se uma pessoa dessa, com todas essas debilidades, com todas essas dificuldades, consegue fazer isso, o que eu não posso fazer na minha vida espiritual, familiar, material, profissional e principalmente espiritual. Então aquele que serve sempre vai ter um lugar para habitar. Então Deus está dizendo para mim, para você: ei, olha onde eu te coloquei, olha o que eu te dei, olha a capacitação que eu coloquei na sua vida, olha a sabedoria, o versículo da abertura lá. O Deus que nos formou nos deu entendimento e sabedoria. Então usemos desse entendimento, dessa sabedoria que Deus nos deu, para verdadeiramente sermos um instrumento nas mãos dele, para que ele possa nos lançar, nos usar, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Sabe por quê, querido? Você pode ter certeza, o prazer de muitas pessoas, às vezes até de familiares nossos, é olhar para nós e ver nós cara derrotado, olhar para nós e ver nós triste. No meio da cegueira espiritual, a pessoa entende, mas a pessoa se alegra. Sabe por quê? A felicidade da pessoa é olhar para nós e ver derrotado. Porque quando você está muito feliz, você pode notar, quando você está contente, seu dia está bom, as pessoas chegam, nossa, mas viu o pássaro, como é que fala mesmo? Viu o pássaro, não sei das quantas lá, viu o pássaro verde, né? Viu o pássaro verde? Porque a alegria, ela causa 2 coisas. Ou ela influencia o outro, ou ela irrita o outro. Então, querido, nós temos que buscar dessa alegria de Deus na nossa vida e habitar bem onde estiver. Porque as pessoas mais, eu não sei que você tanto fica contente morando onde você mora, está acontecendo o que está acontecendo com a sua vida. Não, falar, a pessoa sabe que eu estou contente, porque eu não estou olhando aqui, eu estou olhando lá na frente. Esse dia eu peguei uma matéria falando sobre águia, a águia, e nós somos comparados como águia. A águia, falei na quinta isso, a águia consegue enxergar perfeitamente 8 quilômetros à frente de onde ela está. O que isso quer dizer? Eu estou aqui, a cadeira, a porta, há problemas, simbolizando dificuldades, simbolizando lutas, simbolizando problemas, simbolizando posso dizer a palavra, algo que tenta bloquear a minha ida, a minha vitória, a minha conquista. Mas se eu tenho visão de águia, minha visão vai fazer isso, eu vou olhar por cima, eu vou ver lá na frente, eu vou falar, se tudo isso está acontecendo comigo, é porque lá na frente o Senhor tem uma grande vitória preparada para mim. Eu sou águia, eu não sou galinha. E tem uma comparação com a galinha ela tem a visão limitada. Por que joga um milho para ela que ela não come o menino aqui? Porque ela tem aquela visão que olha só aqui. É o cristão galinha.
Então Deus não está chamando para sermos cristão galinha. Deus está nos chamando para ser cristão águia, para subir. A águia, querido, segundo a ciência, não vou recordar o nome que fala lá da área que fala sobre a águia. Quando há uma tempestade, todas as outras aves, vem a tempestade, pode notar, só, se houver uma tempestade grande, às vezes você olha assim, vai ter tempestade, os pássaros tudo voando do lado contrário. A águia é diferente. Quando há uma tempestade, ela sobe, atravessa a tempestade e voa por cima da tempestade. Que Deus fala para mim, para você, é a tempestade que vai te parar? Você serve o Deus que fez a tempestade parar? O cristão águia entende isso, não. O meu mestre falou, tempestade, mar, se aquieta, acalma-te, e se aquietou, então eu vou fazer a mesma coisa. Ah, tem a tempestade? O que aconteceu com Davi? Tinha uma tempestade, veio contra ele lá, uma tempestade dos 3,10 metros aproximadamente, veio para cima dele com espada e lança. Ele falou, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou uma pedra lá, pegou 5, mas usou só uma, na funda rodando, o gigante veio para cima dele, ele falou assim, você vem gigante, pode vir que eu vou para cima de você também. Agora, às vezes, vem a circunstância contra nós, cristão. Não, querido, a circunstância vem. Pô, quando nós éramos do mundo, não era, igual diz aí os malucanos, não era treta. O cara vem, quem quer, meu amigo? Quer vir? Aí depois parece que quando a gente vira aqui, não, eu tenho que ter essa mesma ousadia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não era louco do mundo, agora tem que ser mais louco ainda para Jesus. Esses dias Deus estava me cobrando. Falou, filho, quando você logo veio com o evangelho, parece que era mais louco, parecia mais ousado, vai parecer que está derretendo. Não, Senhor, vou continuar. Então, nós temos que continuar. Eu estou habitando no melhor lugar, estou habitando em Jerusalém. Quando eu estou em Jerusalém, eu estou nas proximidades de Jerusalém. Eu estou sendo usado por Deus. Deus preparou o melhor para mim. E o tempo já se foi. Versículo 22 para nós concluirmos. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Assabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus. Então aqui está falando sobre, eu não fui buscar para ver se era realmente o mesmo Asaf que ajudou, que foi o músico do templo de Salomão, então não posso dar certeza que é esse Asaf, mas possivelmente pode ser algum familiar da linhagem de Asaf que ajudou a organizar a adoração no templo. Mas aqui está dizendo que eram cantores a serviço da casa de Deus, então com certeza eram levitas que adoravam na casa do Senhor, possivelmente da família de Asaf que tocou na inauguração do templo de Salomão. Então, o que esse ponto vai nos falar, querido? Deus quer deixar nosso nome escrito na história. Ouse acreditar. Quem vai ser eu e você depois que bater com as 10? Quem vai ser eu e você depois que nós formos dessa para uma melhor, né? Nós é dessa para uma melhor, em nome de Jesus, né? Não vai ser dessa para pior, não. Quem vão falar, nossa, pastor Agripino era uma bênção, ou aquele irmão era uma bênção, ou o diácono era uma bênção, presbítero era uma bênção, a diaconisa era uma bênção. O que eles vão dizer de nós, querido? Asaf e outros homens aqui tinham o nome deles escrito na história, foram marcados aqui. Então o que Deus está falando para mim e para você? Deus quer deixar o nosso nome escrito na história. Ouse acreditar. Não, eu não sou qualquer não, eu não sou o Zé da esquerda não, eu sou o filho de Deus. Deus quer me usar nessa terra, Deus quer que eu seja uma bênção nessa terra, Deus quer que eu alcance almas nessa terra, Deus quer que eu primeiramente me veja como alguém curado, como alguém sarado. Querido, não tem coisa melhor do que eu estar bem comigo mesmo. Basta. Pode todo mundo estar contra mim, querido. Se eu estiver bem comigo mesmo, acabou. Eu e você com Deus somos a maioria. Então não se preocupe da direita, da esquerda, que a Bíblia fala. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então isso quer dizer, aquele que tem a confiança no seu Deus, nada o para. Aquilo lá, já começa acaba sorrindo, aleluia, que bênção, a mensagem está trabalhando, Senhor. Então, ou seja, brincadeira, querido. Então, ou seja, nós pegarmos e falarmos, não, eu sou melhor do que pensam, do que falam, do que imaginam de mim. Eu sou filho de Deus, eu fui escolhido para escrever o meu nome na história, eu fui escolhido para habitar
habitar em Jerusalém. E se eu não habitar em Jerusalém, eu vou habitar ao redor de Jerusalém. Eu vou ter uma história para contar. Eles vão falar o meu nome. Nem que seja vão falar, aquela pessoa foi ruim, aquele irmão foi ruim, mas chegou no final da vida, no último ano, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos da vida dele, ele foi uma bênção. Então que assim seja na nossa vida, querido. Mesmo que demore, mesmo que passe o tempo, vai chegar uma hora que o nosso nome será escrito nessa terra. No livro da vida já está escrito, mas o Senhor quer que nós venhamos tomar posse e falar, não, eu não vou ser mais um, porque você vê, o tema de hoje, Deus tem uma herança para nós. Então, ou seja, o que é herança? O que é um testamento quando se abre? O nome tem que estar lá. Então, se Deus tem uma herança para nós temos que deixar o nosso legado, a nossa possessão, o nosso nome na história. Ah, pastor, mas na vida toda eu consegui ganhar 2, 3 almas. Não tem problema, não se ganhou. Pastor, na vida toda eu não ganhei ninguém, não consegui ser salvo, consegui ir para o céu. Maravilha. Então, lutemos para fazer o nosso melhor. Até porque, querido, muitas das vezes tem pessoas, nós falamos do amor de Cristo, que nós oramos, que nós evangelizamos, que nós vamos encontrar com ela no céu só. Estava lembrando hoje que a pastora, nós falamos lá, ouvindo a mensagem do Espírito Santo trabalhando, lembrei lá de 2 crianças paraplégicas, que estavam na cadeira de rodas, que eu orei lá na marcha para Jesus. Foi um caso semelhante a esse que eu testemunhei aqui, que eu senti no meu espírito. Eu nem sabia, a pastora falou hoje também com ela, que ela também sentiu no espírito dela, que era para orar por 2 crianças. Nós estávamos passando de 2 crianças na cadeira de roda. Aí eu senti no espírito assim, ora para as 2 crianças. Aí eu fui lá e coloquei a mão, orei para a glória de Deus, profetizamos um milagre lá, os pais intercederam. Então nós estamos escrevendo o nosso nome na história. Falei para a pastora, talvez aquelas crianças um dia pensando que naquela cadeira de roda vão andar. E alguém vai falar, quem foi aquele homem maluco, aquele moreno doido lá que foi lá e orou para as crianças no meio da marcha? Eu pensei que era o apóstolo que ia descer e orar por mim. Eu pensei que era alguém famoso que ia orar por mim. Aquela pessoa, quem será que ela é? Deus abençoe ela. De repente a gente nunca vai ver pessoas que nós ajudamos, pessoas que nós estendemos a mão, pessoas que nós auxiliamos, querido. Mas o nosso nome está sendo escrito. A nossa história, o nosso nome está sendo escrito. Deus quer deixar o nosso nome escrito na história. Ouse acreditar. Frase final para nós concluir. O filho que recebe a herança é o filho fiel e não bastardo. Só assim podemos ser herdeiro. Tudo que o inimigo quer é que nós vamos perder a nossa herança. Quem que é o bastardo? O bastardo era aquele que era filho e decidiu ir embora, deixar o pai e não querer a herança. Lembra do filho pródigo? Ele foi um bastardo. Só que graças a Deus com o tempo ele voltou. E quando ele voltou, ele tinha pego praticamente toda a herança dele. Mas o que o pai falou? Esse estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, o Senhor está nos chamando para ser filhos, herdeiros, para ser filhos, conquistadores. Você que está do outro lado, entenda, você não é um bastardo, você é um filho, escolhido e chamado por Deus para reinar nessa terra. Creia e tome posse em nome de Jesus. Aleluia! Louvado